Mitos e lendas possuem um fascínio atemporal, cativando nossa imaginação por séculos. Essas histórias, transmitidas através de gerações, oferecem vislumbres das esperanças, medos e crenças daqueles que vieram antes de nós. Elas são mais do que meras histórias. São reflexos da nossa experiência humana compartilhada. Por que somos atraídos por essas histórias? Talvez seja a emoção do desconhecido, a possibilidade de que algo extraordinário possa estar à espreita, além da nossa percepção. Ou talvez seja o conforto da história compartilhada, o sentimento de conexão com uma narrativa maior que nos une. Seja qual for o motivo, essas histórias continuam a ressoar, seu poder inabalável pela passagem do tempo. Elas nos lembram da força duradoura da imaginação e da necessidade humana eterna de encontrar significado no mundo ao nosso redor. Essas histórias, sussurradas em tons baixos e compartilhadas ao redor de fogueiras, têm o poder de assustar e fascinar. Elas mexem com nossos instintos primitivos, lembrando-nos de uma época em que o mundo parecia mais selvagem, mais misterioso. Uma dessas lendas que tem cativado contadores de histórias por séculos é a da caroneira desaparecida. Essa história, encontrada em várias formas em diferentes culturas, fala de um motorista solitário que encontra uma caroneira em uma estrada deserta. A caroneira, geralmente uma jovem, desaparece do carro sem deixar vestígios, deixando para trás apenas uma sensação de mal-estar e um mistério persistente. Outra lenda popular é a do Homem do Gancho, uma história que assombra os sonhos de adolescentes há gerações. A história geralmente envolve um jovem casal estacionado em um local isolado, muitas vezes chamado de Via dos Namorados. O clima idílico é quebrado quando eles ouvem um som de arranhões no teto do carro. Por fim, a história da Bruxa de Bell, uma entidade malévola que assombra a família Bell de Adams, Tennessee, é um exemplo arrepiante de uma lenda local que ganhou notoriedade generalizada. Essa história, enraizada no início do século XIX, fala de uma entidade invisível que atormentava a família com agressões físicas, ruídos estranhos e até vozes desencarnadas. Essas lendas, embora diferentes em seus detalhes, compartilham fios condutores comuns. Elas geralmente apresentam locais isolados, emoções intensificadas e uma sensação de estranheza. O familiar se tornando perturbador. Esses elementos se combinam para criar um coquetel potente de medo e fascínio, garantindo que essas histórias continuem a ser recontadas e reinventadas. Para realmente entender o poder dessas lendas, é essencial examinar suas origens e separar os fios da realidade do tecido da ficção. Historiadores e folcloristas desempenham um papel crucial nesse processo, rastreando a evolução dessas histórias e revelando as ansiedades culturais que elas refletem. Mitos e lendas geralmente servem como um reflexo das sociedades em que surgem, explica a Dra. Emily Carter, historiadora especializada em folclore e mitologia. A caroneira desaparecida, por exemplo, pode refletir ansiedades sobre viagens e o desconhecido, particularmente nos primórdios das viagens de automóvel. A Dra. Carter também observa que a lenda do Homem do Gancho provavelmente surgiu em uma época de acentuadas ansiedades sociais sobre a sexualidade adolescente e os perigos do mundo exterior. Essas histórias geralmente servem como contos de advertência, alertando os jovens sobre as possíveis consequências de se desviarem das normas sociais, acrescenta ela. A lenda da Bruxa de Bell, com suas raízes em um contexto histórico específico, oferece um estudo de caso intrigante sobre a interação entre fato e ficção. Embora a precisão histórica dos eventos em torno da família Bell permaneça em debate, a própria lenda fornece informações valiosas sobre as crenças e superstições da época. Para mergulhar totalmente no mundo dos mitos e lendas, uma visita aos lugares onde essas histórias se originaram pode ser uma experiência poderosa. Estando nesses locais, pode-se quase sentir o peso da história e a presença persistente do passado. Viajando pelas estradas rurais da América, pode-se facilmente imaginar encontrar a figura espectral da caroneira desaparecida, seus pedidos de ajuda ecoando no silêncio da noite.
Visitar as isoladas vias dos namorados, agora frequentemente tomadas pela natureza, evoca uma sensação de mal-estar à medida que o farfalhar das folhas assume uma qualidade sinistra. E em Adams, Tennessee, a lenda da Bruxa de Bell continua a projetar uma longa sombra. A Caverna da Bruxa de Bell, um local que se diz ser assombrado pela entidade malévola, atrai visitantes de longe, ansiosos para experimentar a atmosfera assustadora em primeira mão. Esses locais servem como lembretes tangíveis do poder duradouro dessas histórias. São lugares onde a linha entre mito e realidade se confunde, onde o passado parece estranhamente presente.